Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 2 de dezembro. Como tal, fazemos um balanço de como foi a semana e você encontra mais dados no texto além desse vídeo. Uma semana, eu começaria dizendo, muito difícil para os mercados de risco em todo o mundo, especialmente aqui para o Brasil. No segmento externo, dois fatores podemos destacar e que foram causadores de estresse entre os investidores. O primeiro deles, a reunião da OPEP sobre contração da produção e oferta de petróleo para tentar o equilíbrio do preço do petróleo no mercado internacional, e também a proximidade do referendo constitucional na Itália, que ocorre no próximo domingo e que pode, caso o não prevaleça, retirar como primeiro-ministro Matteo Renzi. O cenário local, o destaque claro fica por conta do esgarçamento das relações institucionais entre o legislativo e o judiciário e também dados muito fracos da economia. O segmento local, foi absolutamente tenso o cenário político. Tivemos uma votação na calada da noite na Câmara do projeto de anticorrupção, completamente descaracterizado do que tinha sido aprovado na comissão, ruídos ainda da demissão do ministro da Cultura e também de Gedel Vieira Lima, que era um forte assessor do presidente Temer, reações do Poder Judiciário através da presidente do STF, Carmen Lúcia, de promotores e também da PGR, por Rodrigo Janot, e também a tentativa de Renan Calheiros de votar em regime de urgência esse projeto anticorrupção sem passar por comissões e que acabou sendo derrotado. Todas essas celeumas criadas ao longo da semana dão combustível para as manifestações que devem ocorrer no próximo domingo e que certamente já estará expresso na abertura dos mercados na próxima segunda-feira. Do lado econômico, o Copom fez a sua reunião sobre política monetária, reduziu a taxa Selic em 0,25 para 13,75 e manteve a porta aberta para acelerar a redução na reunião que ocorre no próximo dia 12 de janeiro. O PIB do terceiro trimestre muito fraco e o processo de desinflação dão argumentos para essa aceleração de queda. Especificamente sobre o PIB anunciado, tivemos uma contração no terceiro trimestre de 0,8%, taxa anualizada de menos 2,9%, e por qualquer ângulo que avaliássemos, seriam dados muito fracos. Destacamos ainda que a formação bruta de capital fixo mostra uma queda no trimestre comparativo ao igual período do trimestre anterior, 8,4%. A taxa de investimento retrocedendo para 16,5%, quando nessa altura já deveríamos estar trabalhando com uma taxa de investimento de 20%, e a taxa de poupança caindo para 15,1%. Esses indicadores são muito importantes porque servem para preparar o futuro da nossa economia e isso acaba não acontecendo. Tanto isso é verdade que as diversas instituições financeiras estão revendo as suas projeções para o ano de 2017, revendo para pior. Já há quem projete PIB negativo também para o ano de 2017. O IBGE divulgou dados da PNAD contínua com o trimestre encerrado no mês de outubro e a taxa de desemprego ficou em 11,8%, comparativamente a outubro do ano passado, de 8,9%. O número de desempregados já supera 12 milhões de pessoas e a população ocupada encolheu 2,6%, a maior queda da série. O IBGE também divulgou um outro dado importante, a produção industrial do mês de outubro. Ela encolheu 1,1% e em 12 meses mostra queda de 8,4%. Chama a atenção o espalhamento da redução setorial. 20 dos 24 ramos considerados tiveram queda. O Banco Central também divulgou o superávit do setor público em 36,2 bilhões de reais
no mês de outubro e o superávit nominal de 3,4 bilhões. O déficit nominal em 12 meses atinge 377 bilhões de reais, cerca de 7,34%, e o déficit primário em 12 meses até outubro atinge 137,2 bilhões, algo como 2,23%. Também foi divulgado na semana o saldo da balança comercial do mês de novembro. Ele mostrou um superávit de 4,7 bilhões de dólares, mais 1,9 bilhão de dólares se refere a uma venda contábil de plataforma. Não importa, no ano, o superávit da balança comercial é de 43,3 bilhões de dólares. No exterior, só para variar um pouquinho, os dirigentes de Fed regional andaram se posicionando sobre política monetária, mas dessa feita não houve divergência. Quase todos, ou todos eles, falando da possibilidade de elevação da taxa de juros básica americana na reunião que ocorre no próximo dia 14 de dezembro, e isso efetivamente deve acontecer, já que a conjuntura, os dados de conjuntura melhores embasam essa situação. O PIB do terceiro trimestre americano, por exemplo, na sua segunda leitura, mostrou uma taxa de expansão anualizada de 3,2%, acima do que era previsto pelas instituições. Por lá também, a renda pessoal cresceu em outubro 0,6%, gastos pessoais crescendo 0,3%, e tivemos ainda o payroll, a criação de vagas na economia como um todo no mês de novembro, criando 178 mil vagas, um pouco abaixo do que era esperado, mas a taxa de desemprego caindo de 4,9% para 4,6%. Tivemos ainda a indicação de Trump para a Secretaria de Tesouro americano de Steve Mnuchin, e ele deu algumas declarações que acabaram mexendo muito com os mercados, principalmente o mercado de juros. Na reunião da OPEP, tivemos o acerto entre os membros de um encolhimento de 1,2 milhão de barris dia de produção, mas ainda teremos conversações com outros parceiros importantes que não figuram na OPEP, como a Rússia. Na China, o governo continuou a estabelecer restrições aos investimentos externos para tentar domar um pouco a taxa cambial, e também impôs congelamento de novos projetos no segmento de mineração, e isso, de certa forma, beneficia empresas brasileiras. No Japão, a produção industrial de outubro expandiu apenas 0,1%, mas o governo acredita que o governo Trump pode ser mais favorável ao Japão, já por conta de quebra de alguns contratos comerciais e beneficiando o modelo exportador japonês. Por lá, as vendas no varejo do mês de outubro tiveram uma queda de 0,1% e o número de desemprego ficou abaixo de 2 milhões de pessoas, coisa que não acontecia por mais de 22 anos. Na Europa, o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, disse que vai discutir opções para decidir fazer ou não mais flexibilização. A ideia é que o programa de compra de ativos seja estendido por pelo menos mais 6 meses. Disse ainda que a região cresce de forma muito lenta, mas consistente. Na Alemanha, tivemos as vendas no varejo surpreendendo positivamente, com uma alta de 2,4% no mês de outubro, acima do que era previsto, de 1 ponto percentual, e tivemos dados divulgados para vários países de índice de atividade PMI, todos eles acima de 50 pontos, o que significa dizer que há expansão da atividade, muito embora alguns tenham desacelerado. Resumo da semana:
O índice Bovespa encerrou a semana com uma queda de 2 pontos percentuais, índice 60.316 pontos, mas chegamos a vazar a marca dos 60 pontos, indo para 59 mil pontos, faltando 1 hora ainda para encerramento do mercado nos Estados Unidos. O Dow Jones tinha leve alta na semana de 0,04, praticamente estável, e o Nasdaq uma queda de 2,72% na mesma base. Dólar por aqui subindo na semana 1,91%, encerrando a 3,47,2. No dia, último dia da semana, uma alta de somente 0,14%. Falando um pouco das perspectivas, a semana fechou, como eu disse, bastante desequilibrada, tanto no ambiente local quanto no ambiente externo, e nós já vínhamos alertando em comentários anteriores que a volatilidade ia permanecer no mercado. No mercado local, muitos desequilíbrios por conta da deterioração no ambiente entre legislativo e judiciário, e isso claramente retardando medidas do executivo, que, aliás, fica um pouco mais fragilizado e pode perder um pouco mais da paciência da sociedade com relação a esse mobilismo. Vamos precisar também medir o clamor das ruas nas manifestações que estão marcadas para o próximo dia 4 e vamos ver quais são os questionamentos que vão prevalecer nessa manifestação. No ambiente externo, temos a proximidade da definição sobre política de juros nos Estados Unidos no próximo dia 14 e, além disso, como o governo Trump vai começar a considerar o seu gabinete e as primeiras políticas que serão manifestas pelo presidente eleito. Vamos falar ainda com mercados vamos conviver ainda com mercados desequilibrados. Os CDS do Brasil, Credit Default Swap, encerrou a semana com 316 pontos. É o maior patamar depois da eleição do presidente Donald Trump, e isso acabou afetando o fluxo de recursos no mercado internacional e aqui também os depósitos interfinanceiros. Falamos de desequilíbrio, mas na verdade estamos querendo falar de aversão ao risco e certamente vai ser preciso avaliar os desdobramentos dessa crise política e como Temer, que além de presidente passou a ser então o principal articulador depois da saída de Gedel Vieira, junto com Eliseu Padilha, irá se posicionar. Nós não temos grandes expectativas com relação a uma consistência de movimentos na próxima semana. A volatilidade vai permanecer, principalmente com o índice fechando, como fechou a semana, muito próximo dos 60 mil pontos, e os mercados vão novamente, tanto aqui quanto no exterior, precisar buscar um novo ponto de equilíbrio para melhor definir a tendência. Há agentes que estão passando o período já com algumas vendas e isso pode, de alguma forma, acelerar a realização de lucros que ainda existem no mercado. Mas, de qualquer forma, ainda mantemos um posicionamento, eu diria, otimista, moderado, com relação à performance dos mercados. Poderemos ter muita volatilidade, mas seguimos dizendo que o mercado pode ser de recuperação caso o processo político interno adquira um tom um pouco mais suave. Eram essas as considerações. Tenham todos uma boa noite e até o nosso comentário de segunda-feira bem cedo. Até lá.